Chuva cai pesada sobre as muralhas obsidianas, escorrendo pelos pedaços de ossos e armaduras despedaçadas que jazem ao redor como um campo silencioso de soldados esqueléticos destruídos. Duas figuras encapuzadas se erguem em meio aos destroços. A cada relâmpago é possível ver mais detalhes de suas formas. Um homem com um manto preto, cabelos longos de um branco sem vida, o rosto marcado por veias negras de um mortuário e os olhos sem brilho de quem já viu o vazio. À sua frente, uma mulher envolta em um manto carmesim, seus olhos verdes vivos e intensos, cabelos castanhos caindo em ondas molhadas pela tempestade. Ela ergue as mãos delicadas, envolvendo o rosto do homem com um toque suave, lançando uma súplica silenciosa apenas com o olhar. Uma única lágrima desliza pela face pálida do homem, e ele murmura rouco: quando atravessarmos esta muralha, o destino estará selado. Apenas morte e sofrimento nos aguardam além dessas paredes. E você morrerá em todos os futuros. Como se as palavras fossem tanto uma sentença quanto uma despedida. A mulher responde, sua voz calma e serena contrastando com a perturbação que ecoa na voz dele. O que vamos fazer demanda sacrifícios, mas é o único caminho para alcançar a verdadeira paz e mudar este mundo amaldiçoado. Nossas vidas já estão destruídas, mas o que faremos salvará todas as outras. Traremos luz ao mundo, luz verdadeira. Ele observa em silêncio, aceitando finalmente o cruel destino que o espera a poucos passos de distância. Então fecha os olhos por um momento, murmurando como um sussurro rouco, quase uma prece. Levantem-se. E ao redor, ossos estalam e armas tilintam enquanto os esqueletos se contorcem para erguer-se em seus postos. Com um gesto de carinho, a mulher limpa a pequena gota de lágrima que ainda brilha no queixo do homem, inclinando-se para sussurrar em sua orelha. Você é Zéfiros, senhor do flagelo, e seu destino é salvar o mundo. Avançam as hordas infernais da perdição. O inimigo tenebroso portador de ruína e sofrimento. I will have your soul. Acima das forças do mal, combatendo com ferro e fúria, cuspindo chamas e brandindo ódio, o arconte infernal, destruidor de homens imbatível. Sua lança terrível parte os cruzados em pedaços. Mesmo os poderosos santos são repelidos com o poder trovejante de seus golpes. Darkness will take over the world. Yúria estremece com a marcha diabólica e a derrota paira amarga no horizonte rumo. Então, brandindo o gládio, avança a criança, um dos inúmeros filhos e filhas sem famílias, enviados como holocausto para as fornalhas da guerra, em busca de concretizar a profecia. Em seus olhos, horror e lágrimas secas, mas sua convicção zelosa mantém a espada erguida. Então a testemunha cai em graça. O garoto, a lâmina ensanguentada acende em dourado reluzente. A testemunha cai de joelhos e une as palmas em adoração. A criança avança em direção ao arconte, então interceptada por uma das criaturas infernais. O pequenino a despedaça com um golpe divino. A testemunha chora e clama em reza. A criança é Nero. A profecia se realizou.
A criança sem linhagem que derrotará o Arconte chegou ao campo de batalha. Nero, o mártir. A lua cheia paira alta sobre o acampamento tribal dos Tulkhan, lançando uma luz prateada sobre o círculo de Tulkhan, robustos e guerreiras que observam com expressões mistas de reprovação e curiosidade. No centro, o líder orc Gwyrcon está diante de Calesta, uma elfa de olhar afiado trajada em roupas finas, os cabelos dourados caindo suavemente sobre seus ombros, destoando do ambiente rude ao redor. Gwyrcon, o sagaz líder, segura nas mãos uma coroa simples de flores tecida por ele mesmo. Com as mãos calejadas, ele a coloca sobre a cabeça de Calesta e por um instante o semblante dela brilha com um orgulho inabalável. Entre eles, há uma troca silenciosa, um entendimento profundo sobre o peso da união que selam ali. Aproximando-se, ela sussurra para ele, sem se importar se algum dos presentes possa ouvir. Com o seu martelo e meu conhecimento, podemos moldar um novo caminho. A paz que você e o seu povo tanto buscam está ao nosso alcance, mas apenas se fizermos o primeiro movimento. O semblante de Gwyrcon endurece e ele a encara com intensidade, absorvendo a convicção dela. Mesmo que todas as estrelas caiam dos céus, Calesta. Então, em um gesto poderoso, ele ergue o pesado martelo acima da cabeça e urra, um grito feroz que silencia os orcs ao redor, atentos ao gesto do líder. Quando o silêncio paira no ar, Calesta encara os Tulkhan à sua volta, seus olhos verdes faiscando sob a luz da lua. Num movimento inesperado, ela rosna com fúria, um som grave e cheio de desafio que ressoa entre as fileiras de orcs. A princípio, há um segundo de hesitação, enquanto olham uns para os outros. Então, um a um, os Tulkhan começam a urrar junto, batendo suas espadas contra os escudos com força crescente. O clamor cresce, e o som de ferro contra ferro ecoa pelos arredores, como uma tempestade de guerra. Em meio a essa união de vozes, Gwyrcon e Calesta trocam um último olhar, sabendo que acabaram de selar muito mais que um voto. Eles plantaram a primeira semente de um futuro que poderia mudar o destino de toda a Yuria. Na penumbra reverente da sala do trono, Azuren se mantém em seu trono com dificuldade. A figura é de um soberano letárgico e moribundo, corroído pelo tempo e pela magia. As rachaduras em sua pele pulsando com uma luz prateada que irrompe em feixes erráticos destrutivos, atingindo os escudos místicos ao redor da sala e irrompendo em explosões cromáticas. Cada fragmento de energia é um grito silencioso de um corpo que se encontra nos limites do suportável, próximo de desmoronar. Ao receber com mãos trêmulas o recém-nascido das mãos de um guarda de sua elite, Azuren desvia o olhar para a bandeira ao fundo, onde o emblema da rosa Ingvir, símbolo do juramento de seu povo, trêmula imponente. A imagem da rosa, um lembrete da promessa de proteger e guiar sua dinastia e todos os povos de Ossiver, revive um pesar profundo dentro dele, um dever que exige sacrifícios impensáveis. A decisão pesa em seu semblante, mas ao fixar o olhar naquele símbolo de compromisso, sua expressão endurece, resignada, como se a dor de suas ações pudesse ser silenciada por um propósito maior. Ele pousa uma mão trêmula sobre a testa da criança e a energia vital flui do pequeno corpo para o seu. Mais uma alma que se junta entre incontáveis centenas neste amalgamado. Uma corrente prateada que o enche de poder, enquanto mais rachaduras se formam,
ameaçando despedaçar seu próprio corpo. A força acumulada adentra seu espírito como uma estaca fervente, uma perfuração atroz, um peso terrível. Um surto de energia lança sua elite real 2 passos para trás e racha as fundações do salão. Então, silêncio. Ao sentir a alma inocente escapar pelo último suspiro do infanto e dissolver-se dentro de si finalmente, Azuren encontra um amargo consolo, sabendo que cada sacrifício o leva mais perto do momento final de seus longos séculos de agonia e da preservação do legado de Ingvar. Com a criança incinerada se desmanchando em cinzas, ele ergue o olhar uma última vez para a rosa na bandeira e murmura: que a memória dos caídos sustente o meu fardo, até que não reste mais nada. A guerra ardia com berros de dor e colisões estrondosas ao redor de Vrakstar, o líder dracônico da guarda pessoal da anciã Verna, enquanto ele se esforçava para manter sua senhora à vista e repelir os muitos inimigos. Ao redor, incontáveis guerreiros dracos enfrentavam a Ordem das Espadas, uma força unida de todas as espécies e deuses de Yuria, em um confronto cataclísmico que abalava o próprio planeta. Nestas poucas horas de batalha, as baixas já somam bilhões. O dragão sozinho havia caído por sua espada 5 campeões e 2 semideuses, e mais centenas de incontáveis mortais. Mas eram muitos, e muito poderosos. Estavam em menor número em uma escala de quase 15.000 a 1. Pegos de surpresa, traídos. A terra inteira tremia de polo a polo com terremotos e tsunamis colossais. Ao longe, o vulcão Third vomitava lava e fuligem nos céus ensanguentados, como se algum monstro primordial houvesse despertado. Vrakstar, em pleno voo, tentava suportar os ataques dos campeões e semideuses que o cercavam. Desviando de golpes ferozes, ele retaliou o ataque de Siegfried, lançando para longe com um golpe de sua cauda, então decapitando o não distante campeão de Marvum ao menor descuido. Um raio negro de Nygron então o atingiu no ombro, penetrando sua armadura e deixando uma marca ardente e irreversível. Verna, a gigantesca anciã dracônica, a metros de distância gigante seu cetro poderoso, e repelindo os ditos deuses como moscas irritantes. Com um relâmpago de poder, ela pulveriza o deus Neotir e outros 3 divinos infortunados. Com seu sopro de chamas desintegradora, engole outros 6 em uma tormenta. Porém, mesmo Verna, esta encarnação do poder encontra dificuldade em competir contra tantos adversários poderosos. Nem mesmo Verna poderia vencer sozinha a força unida de toda a Yuria Vrakstar. Enfrentava uma segunda batalha interna. Com as asas rasgadas e quebradas, cada batida era uma tortura que roubava seu fôlego. A batalha era brutal, e não havia espaço para sequer pensar. A derrota era inevitável. Trogon e Drakkar decidiram lutar entre si, deixando sua senhora enfrentar sozinha o poder de toda a Yuria. Temor tomou conta dos pensamentos do dragão. Seus olhos conseguiam enxergar apenas caos e destruição numa escala mitológica. O Armagedon havia caído sobre Yuria. Em meio ao caos, Vrakstar lançou mais um olhar desesperado para Verna. Um deslize quase fatal, pois a lâmina do campeão de Archon roçou perto demais de sua cabeça. Verna estava exausta. Os cristais de poder em seu corpo pulsavam, levados ao limite enquanto ela lançava golpes e feitiços com uma fúria avassaladora. Então, em um instante inesperado, ela parou. Seu olhar poderoso e exausto encontrou o de Vrakstar. Alguma coisa foi dita por ela, abafado, no entanto, pelo som da guerra apocalíptica, e com um último lampejo de energia, ela lançou seu fiel guardião para longe por um portal, arremessando-o no oceano distante. Sua última visão foi ver diversos deuses avançarem contra sua senhora, com dezenas de golpes e poderes, despedaçando a anciã. Enquanto afundava nas águas escuras, incrédulo, Vrakstar sentia o peso do sacrifício de Verna. Criado para travar guerra eterna e atear fogo no universo, era inabalável. Preparado para morrer ao seu lado,
Ele agora enfrentava uma dor ainda mais amarga, a perda de sua senhora, sua criadora, o seu propósito. Assim, o dragão afunda nas águas sem forças para sequer se mover, derramando lágrimas pela primeira vez em toda a sua vida.